ainda. Deixa eu colocar de novo, porque tivemos aí também a Mon Amarth, o Crisium, o Mudvayne, o Ratos e o Slipknot. Deixa eu só compartilhar uma informação, uma curiosidade aqui com o Thiago, que é uma coisa que eu nem contei para ele em off. O Thiago que escreveu o texto sobre o show do Mudvayne, né? E ele foi fortemente criticado por esse texto, né? Porque ele escreveu o show como sendo um show morno, né? Que só empolgou no final. Eu acreditava, inclusive, que seria dessa forma, né? O Mudvayne nunca foi exatamente popular aqui no Brasil, embora São Paulo seja a terceira cidade no Spotify que mais ouça o Mudvayne. Talvez a galera fique muito naquelas 2, 3 músicas deles que realmente se tornaram hit, né? Que é Rap, Dig e tudo mais. Faz fecharam, né? Exatamente. Então, também corrobora o seu ponto de que o show só engrenou mesmo no final. Teve uma questão também com as grades ali, né? Que o show teve que ser interrompido porque arrebentaram lá com as grades de separação. Mas eu acredito que isso não tenha atrapalhado de fato, né? Acho que a questão mesmo foi que o público talvez não conhecesse, apesar de que tivemos essas críticas à sua leitura do show, porque foram pessoas que acho que eram fãs e tal, e que para elas o show foi, né, o show da vida, né? Mas como a gente analisa esses shows com um certo distanciamento, a gente consegue inclusive pegar a impressão de pessoas que estão no nosso entorno, ou de uma reação mais geral, uma comparação com outras bandas que se apresentaram e conseguiram uma reação mais enérgica do público do que uma banda específica, mas eu queria que você destinasse alguns segundos para falar sobre esse show, porque gerou polêmica, né? Eu acho que o Mudvayne estava no dia errado. Acho que se tivesse colocado o tio Lindemann nesse dia e o Mudvayne na véspera, teria combinado mais com os gostos do público. O Mudvayne tocou num dia que tinha Meshuggah, Mon Amarth, Dragon Force, que levou um público mais, não tanto de metal tradicional, mas um público que ouve o tipo de música que está nesse meio do metal tradicional, assim. Então, o Amon Amarth teve um show digno de co-headliner nessa noite, assim. O show que a Amon Amarth fez ali seria um show que seria headliner do Bangers Open Air fácil. Público empolgado, na hora que teve todo mundo sentado remando no chão, cantando os refrões juntos. Então a Amon Amarth fez um show que foi muito mais empolgante que o show do Mudvayne. Isso que a Amon Amarth eu vi mais de longe, mais vendo a reação do público, menos prestando atenção no que a banda estava fazendo. No Mudvayne, eles já abriram tocando 2 músicas do segundo disco, que é um disco famoso, que é um disco que teve repercussão. E ainda assim não gerou nenhuma reação. Se comparar com o show no dia seguinte do POD, POD teve uma reação muito maior, assim. Então o Mudvayne ficou aquela sensação do tipo, quem queria ver as músicas de nu metal do passado, e não era o público que estava no sábado lá, majoritariamente. Então acho que isso eles acabaram sofrendo. Se talvez eles tivessem tocado no domingo, aí ia ter um público muito mais aberto a curtir o show deles. Assim. Sim, e eu penso em 2 coisas diferentes aí que podem ter influenciado também. Na comparação com o Amon Amarth, né? O Amon Amarth é antigo de festivais, né? Uma banda que percorre festivais da Europa há muito tempo. O Mudvayne tá voltando agora e eu acho que eles não têm muito essa cultura do show de festival, onde você precisa engajar um público que não necessariamente te conhece. Então, talvez faltou isso ao Mudvayne. E na comparação com o POD, no dia seguinte, acho que o Mudvayne também sofre da questão de nunca ter vindo ao Brasil. Foi a primeira vez que eles vieram e tal, e o POD, que teve mais ou menos o mesmo padrão de popularidade na época do auge e tal, como ele veio outras vezes ao Brasil, deu mais atenção, inclusive veio no período de auge deles e tal, nos anos 2000, o POD chegou a estrear aqui no Brasil. Acho que isso pode influenciar também, né, na percepção do público, que talvez o público mais casual conhecesse mais POD do que Mudvayne. Acho que isso também, tudo isso acaba refletindo talvez no engajamento que essas bandas têm com relação ao show. Mas isso do Amon Amarth ter feito um show digno de co-headliner, eu acho que vem muito da experiência deles que eles têm com show de festival, né? E o Amon Amarth é co-headliner em vários festivais grandes lá fora, quando não festival. O Amon Amarth já toca nos principais espaços do Wacken, de Bloodstock na Inglaterra, assim. Então, eles estão acostumados a fazer shows nos Estados Unidos e lidar com esse público norte-americano que é diferente do público europeu. E assim, o festival é meio bagunça, né? O povo tá lá, tá bebendo desde 2 da tarde, eles querem se divertir. Então, quando entra o Mudvayne e faz um show mais introspectivo deles ali,
acaba pegando o cara que não conhece direito, não se sente em nenhum momento cativado a participar, né? Acho que isso ficou... O Mudvayne tocou com o palco escurão, a banda ali... O vocalista até tentava se comunicar, se dizia bastante emocionado com a reação que ele estava tendo, tocando para bastante público, porque o público do Slipknot já tinha tomado aquela linha de frente ali. Mas foi um show que, assim, você via, eu vi de posições diferentes, e você não via em nenhum momento despertando aquela galera pulando geral ou cantando junto, só nas duas últimas mesmo, que aí o povo foi a Rap e a Dig, e aí a galera se liberou mesmo. Sim. Bad Omens, eu acho que era a banda que eu estava mais curioso para ver. Ela e a Bad Omens e a Pop eram as bandas que eu mais queriam ver desse dia, porque eram bandas que eu não sabia muito o que esperar e como que o público ia reagir. O Bad Omens tinha muita gente com camiseta para ver, então tinha muita gente para ver o Bad Omens. E o Bad Omens foi headliner de Mayhem Fest, toca nos festivais dos Estados Unidos. Hoje eles só estão abaixo de Slipknot e Metallica. Então eles são uma banda grande que vai virar a banda. Não me assustaria se o Download Fest na Inglaterra, que é um festival que tende a abrir espaço para essas bandas mais novas como headliners, se o Bad Omens aparecer como headliner de um dia mesmo. Sim. Gera um pouco de estranheza para a gente do Brasil, porque eles não trabalham tanto o público brasileiro, já que eles estão vindo aqui para o Brasil a primeira vez e tal. Mas a realidade lá fora é justamente essa, é uma banda que já é gigante lá fora. Eu acho assim, eles fazem parte, eles começaram como parte dessa cena metalcore na hora que o metalcore estava em decadência já, né, 2015, 2016. Eles não pegaram aqueles anos de 2005, 2010 com o metalcore subindo, com as bandas vindo para o Brasil e criando público aqui. Então, o Bad Omens, assim, pegou essa geração, e o Bad Omens Metalcore mesmo, assim, pode ter fãs aqui ouvindo, mas os dois primeiros discos deles não tem nada demais, assim, é um metalcore básico, não chama tanta atenção de ninguém que já viu aquelas bandas iniciais do que o Switch Engage, daquela geração. Então, mas a partir The Death of Peace of Mind, eles deram essa engrenada de trazer essa coisa mais eletrônica junto, que tá na moda, as bandas de metal hoje em dia que estão hypadas estão fazendo isso. E eles abriram esse mercado para eles, ganharam prêmios ainda não ganharam Grammy, mas ganharam já outros prêmios de música pelos Estados Unidos e cresceram. Então, é uma banda grande hoje em dia lá fora. E o que é o show deles? O show deles é um videoclipe. E isso é uma coisa que é pro bem e pro mal. Porque a banda toca ao vivo, né? Tipo a Pop, que parecia playback ali, você tinha que ficar caçando, será alguma coisa. Bad Omens não, você vê, os músicos estão tocando, apesar de você também estar vendo várias coisas que está ouvindo que não tem músico tocando. Não tem ninguém fazendo aquilo no palco. Mas funciona, o negócio tem, mas é um show engessado, porque é uma música e vem o vídeo, porque tem uma narrativa toda que vai por trás, que eu não sei qual que é essa narrativa, quem é fã pode falar melhor do que eu nesse aspecto, mas tem uma narrativa de vídeo se alternando com as músicas, e aquilo vai pegando. A galera que estava lá era fã e cantou junto, eles têm esses refrões bem melodiosos que me lembram os refrões do Linkin Park, sabe, que meio um pouco chorosos até, assim, mas que fáceis de cantar, bonitos, assim, então marcantes. E o público cantava não só os refrões, o público cantava as letras inteiras. Então tinha uma galera que estava afim de ver o Bad Omens, foi para ver o Bad Omens e deve ter saído bastante impressionado com o show do Bad Omens. Eu acho que, para mim, o meu conceito do que eu gosto de ver no show foi show engessado demais, assim. Os momentos não engessados, quando eles tocaram músicas dos primeiros discos, que eu nem acho grande coisa, foram momentos que você via que mudava o clima, sabe? Tipo, o público abria as rodas mais legais, sabe? Saía do roteiro, apesar de estar no roteiro também do show. Tanto é que na hora que eles vão tocar Glass Houses, que é a música do primeiro disco, aparece no telão anunciando com esse Glass Houses, apesar de só ter uma imagem parada no seu videozinho, e ele fala para os nossos fãs que estão esperando a gente há 10 anos aqui para vir tocar, que estão acompanhando desde o início de carreira e dedica. E aí tem uma reação bastante efusiva, mas que não é uma reação tão grande quanto músicas do Death of Peace of Mind.